Eu já vou me encaminhando aqui para a nossa sala de visitas, que é a sua sala também. E agora você abre espaço na sua sala e a gente une as duas salas e é só uma sala agora, tá bom? Porque nós vamos receber aqui a Sueli Repúlio, que é a nossa psicóloga querida. Pode vir, minha linda. Já esteve aqui conosco, esse sorrisão lindo. Maravilhosa. Sente-se aqui, por favor. A Angélica Quartaroli, que é terapeuta ocupacional. Tudo bem, Angélica? Muito prazer. Prazer. Seja bem-vinda, pode se sentar. E vamos receber também a Golde Sordi. É Sordi ou Sordi? Sordi, isso mesmo, psicóloga, arte-terapia. Ela é psicóloga de arte-terapia, ensina essa coisa maravilhosa. Pode se sentar aí. Eu vou me assentando aqui. Olha só, você vai perceber que aqui ao meu lado nós temos umas coisinhas lindas e maravilhosas. Ué, Drico, o artesanato mudou de lugar? Não, olha isso, peguei, tá, gente? Então, olha, tá vendo essa arte aqui, ó? Isso aqui tem um exemplo, tem um sentido, tem um significado do porquê que isso aqui tá aqui. Olha aqui, ó, nós temos, ó, capas de agenda com canetas, ó, que lindo. Arte, olha essa aqui, ó. Quem não já viu uma bolinha dessa, que gracinha? Tá vendo? Como chama esse aqui? Chama Giramundo. Giramundo, ó. Olha, ai meu Deus, isso aqui eu acho que é o meu artesanato. Eu adoraria girar o mundo inteiro. Pronto. Ó, Giramundo. Olha que gracinha, tem os espelhinhos ali, ó. Vai girando e vai brilhando. É um artesanato da cultura popular brasileira e tem vários significados em cada região do Brasil. Olha só, gente. Por que tem artesanato na sala de visitas, Drica? Porque nós vamos falar dessa expressão maravilhosa, desse trabalho incrível, desse cuidado e dessa terapia que muda a vida de muitas pessoas, chamada arte-terapia, né, gente? Vamos começar por onde aqui? Você que manda. O que é a arte-terapia? Talvez a arte-terapeuta pudesse falar. Arte-terapia. Pode ser. A arte é uma expressão, né? A forma como a pessoa se expressa. Então, existem os artistas que vivem disso, mas não necessariamente só artista faz arte, ou só artista profissional, né? Toda vez que a gente coloca uma energia em construir alguma coisa, seja com papel, com tecido e tal, a gente está se expressando. Inclusive, doutora Sueli, a gente tem aqui uma tela que vai nos mostrar mais ou menos isso que você está falando, porque o povo lá em casa, às vezes, visualiza e escuta, vai gravar mais. Vamos dar uma olhadinha, então, nessa tela que a gente tem? Olha ali, ó. Vira aqui para mim, fazendo favor, a tela, o Will, fazendo favor para eu poder enxergar. Aí, olha lá. Arte como terapia. Expressão através do simbólico. Vamos falar um por um, então? Pode Essa ser. expressão através do simbólico era isso? Porque assim, quando a pessoa expressa, vamos supor, a pessoa está triste, tá? A probabilidade que ela vai pôr tristeza naquela arte, através das cores, do formato e tal. O expressar o sentimento é que vai ser a terapia. Olha que coisa linda. Tá? A pessoa guarda, fica mal, tal. Quando ela expressa, muita gente tem dificuldade, né? Eu diria que a arte-terapia é bastante indicado para pessoas que têm muita dificuldade de se expressar. Facilita e às vezes, muito. Num desenho ele está se expressando. Por isso que a gente vê em filmes, a gente vê na vida real também. Às vezes o desenho da escola do filho é uma coisa negra, macabra. De repente está se expressando ali também. Sem o de repente. Por que alguns com certeza. Né? Com certeza, de repente. Por que alguns artistas, na vida real, são... Mas aí você vai lá e fala, nossa, mas por que você é tão tímido se a sua música ou a sua arte é tão linda, né? Porque é o meio que ele achou de se expressar. Sim. E a pessoa não consegue se expressar de outra forma, ou isso vai trazendo ela para fora? Isso ajuda a expressão, mas como é a fala, a gente pode se expressar falando, tá? Só que quando a gente fala de emoção, lembra, tem muita carga que veio, não pode se expressar, não é importante, a pessoa não tem permissão. Através da arte, o processo é inconsciente, né? Pula a etapa da consciência, então assim, às vezes nem a pessoa se dá conta de que ela está expressando, mas ela está tirando aquele lixo, aquilo de dentro dela.
Olha só que legal isso, né, gente? Vamos falar da segunda coisa ali, então? Vamos falar, olha lá, ó. Exteriorizar o inconsciente. É aquilo que você falou, que eu tá estava tirando de falando, dentro dela, eu acabei falando meio trazer misturado. para a vida e aí depois está lá na inclusão. Nós Sim. até falamos sobre isso aqui ontem. Sabe? Então, é a expressão, é o colocar para fora, tá? A arte-terapia traz muito a arte como foco, né? A terapia vai ser você se trabalhar tudo. E a arte-terapia é uma coisa relativamente recente, né? As pessoas usavam como até para se expressar, mas não existia uma coisa tão específica falando, né? Então, é uma coisa nova, mas que eu acho que quando entrou, né? Eu conheço bastante, eu não trabalho especificamente com arte-terapia, tá? Mas conheço muita gente que trabalha e no meu consultório, muitas vezes eu indico para a pessoa, ela tem que achar a forma de expressão dela, né? Ela tem que buscar o prazer, tudo, tem que aprender a colocar aquilo para fora. Angélica, você trabalha num projeto incrível que tem a arte-terapia. Fala pra gente um pouquinho desse projeto. Isso. Eu trabalho no Cândido Ferreira, que é uma instituição de saúde mental aqui em Campinas. Hoje o Cândido Ferreira ele é referência no modo de tratar a saúde mental, atende em torno de 7.000 usuários, né? E tem vários serviços que estão distribuídos no território, onde os pacientes fazem o tratamento no território onde ele mora. Então, entre CAPs, moradias, centros de convivência, tem os serviços de geração de renda e inclusão social. Então, nesse serviço onde eu trabalho, e eu trouxe algumas peças... São essas aqui que a gente estava falando, Isso, né, no começo. São produtos artesanais, produzidos pelas pessoas que estão em acompanhamento no serviço, que, de alguma certa forma, produz a inclusão social, produz geração de renda e vários outros ganhos, vários outros benefícios. E aí a pessoa que começa a trabalhar com isso, como é que é esse processo assim, dela se encontrar na arte? Gal? Então, vamos lá. Eu trabalho, né, junto com a Angélica, na mesma instituição. No mesmo instituição. Isso, mas no centro de convivência eu trabalho. E aí é bem interessante porque são várias modalidades de arte. A música, a dança, artes visuais, também os vários artesanatos. O que eu acho mais interessante é o desejo das pessoas de se encontrarem para fazer arte. Então, elas vão até o espaço. As pessoas poderiam, às vezes, fazer a arte sozinhas em casa, mas elas têm o desejo de irem fazer arte junto com as outras pessoas. Então, tanto a arte quanto o artesanato, muitas vezes, tem essa função interessante da criação do vínculo. Quando uma pessoa conhece a outra, e é muito bonito quando eu vejo as bordadeiras, uma começa o ponto e se embanana e pede ajuda para a outra, e a outra continua, e vai tendo essa troca de saber, e dentro da troca de saber tem a troca de palavras, a troca de afetos, e isso é o que muitas vezes, ou é o que nos sustenta nessa vida, essa troca entre as pessoas. E muitas vezes se dá motivado pelo fazer arte, pelo fazer artesanato. É interessante que nós recebemos aqui no programa muitos relatos de pessoas que estavam vivendo, por exemplo, depressão, né, um momento difícil na vida e saiu porque aprendeu a fazer artesanato ali com as meninas, né, com as nossas artesãs, e hoje elas têm outra vida. Quando você para pensar e fala, meu Deus, mas a arte é capaz de fato, é um resgate, né? É isso que acontece. Então, na realidade, a gente estava falando da forma de expressão, que é muito importante e fundamental. Só que tem o outro lado, que é quando você desenvolve ou quando você dá energia para a sua criatividade, para a sua imaginação e para o seu prazer, acontecem fenômenos químicos dentro da gente. A gente ativa os nossos neurotransmissores. Então, aumenta a ocitocina, adrenalina, tá? São vários neurotransmissores que são os transmissores da felicidade. Gente, eu preciso fazer uma pergunta que estou adorando ouvir isso. Porque, assim, porque daí eu já pensei. Então, uma pessoa que não está ativando isso dentro dela, está para baixo, não está ativando, vai ficar cada vez mais desativados? Tipo assim, tem um exemplo. Sabe quando o carro fica estacionado?
Aí os mecânicos falam, ó, você tem que ligar de vez em quando, senão não vai funcionar mais. É isso? Sim. Passou 10 anos o carro parado quando você não funciona mais. Sim. E como ativar, né? Tem, os neurotransmissores são bem específicos, tá? Mas, assim, são maneiras do nosso dia a dia. Não precisa de nada super monstruoso, não precisa gastar dinheiro nem nada. Então, assim, lidar com amor, tá? Se relacionar com as pessoas, ativar o amor. Lembra, olha para o ponto positivo do outro, tem troca de carinho e tal. Isso ativa um neurotransmissor. O outro, quando você ativa a sua criatividade, quando você se permite. Quando você vai fazer arte, você pega um trabalho desse. Você pode usar uma receita, tá? Um modelo. Então, preciso usar aqui uma massa tal, ladrilho tal. Mas, assim, o jeito que eu vou pôr, tal, além de ser a minha expressão, tem a minha imaginação, a minha marca. Eu me sinto produtiva, eu tenho prazer de estar produzindo. E isso aumenta um neurotransmissor. Olha só, a gente tem mais uma tela que fala disso. Então, só para gravar e para ficar gravado aí, para quando você vê e escuta, olha lá, ó. Arte terapia, arte do sistema nervoso. A arte do sistema nervoso, adorei. Então, ó, concentração, solução de problemas, coordenação motora e paciência. Então, vamos fazer um caminho aqui. Primeiro, a arte-terapia vai dar à pessoa a chance de se expressar. Ela começa por isso. Chegou lá a pessoa para praticar arte-terapia, vai pintar lá um lago. Primeira coisa que ela vai fazer, ela começa pondo para fora aquilo que ela trouxe. Então, existe esse processo, depois ela vai para um segundo, isso vai fazer aquilo. Explica para mim aí, gente, não sei quem que pode falar sobre isso. Eu acho que elas podem explicar da experiência delas, né? Eu só falar que, tipo assim, na prática, não existe uma receita. Quando ela falou arte, não é só a pintura, né? Tem a música, tem a dança e tal. Então, não existe uma receita. Aí a experiência delas de exemplos mesmo de lá, eu acho interessante. Sim. Na Casa das Oficinas, a gente alia, né, a produção artesanal de peças em mosaico, em tecido, papelaria. A gente também tem uma produção artesanal de pães, doces. Mas, junto com essa produção artesanal, tem a geração de renda, né? Então, acho que são 2 ganhos. E o que a gente percebe, a gente avalia, são ganhos desde a organização para sair de casa, pegar um ônibus, tem um horário, tem uma tarefa, tem uma receita para seguir. Tudo isso organiza o cotidiano da pessoa, organiza a rotina dela. Quando ela chega na oficina, muitas vezes ela não sabe a técnica e chega com uma certa insegurança. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber fazer? Será que eu vou aprender, né? E a gente vê no dia a dia que eles aprendem e aparecem muitos potenciais que nunca tinham sido vistos, trabalhados, né? Muitas habilidades que eles desconheciam, e isso a gente vai trabalhando no dia a dia, as habilidades, as potencialidades. A gente trabalha muito as relações interpessoais, porque a gente trabalha em grupo, e aí, assim, se dá um diálogo, se dá trocas, um conhece o outro, passa a se conhecer mais. Então, são vários ganhos que acontecem, né, numa produção artesanal e em grupo ainda, né? E aí, olhando do ponto de vista psicológico, como uma terapia, né, que isso tudo vai sendo o resultado, existe um fio da meada ali, por exemplo, ele se expressou primeiro, depois ele gostou daquilo, ele sentiu prazer. Existe esse fio, assim, que a pessoa vai chegando até um momento em que ela percebe que ela já está em outro nível de emocional, afetivo? Olha, eu acho que as artes, às vezes, elas têm caminhos diferentes, na música, na dança, mas tem uma coisa que eu acho interessante que a arte traz, que funciona como um trânsito. A gente pensa no trânsito sempre o congestionamento ou alguma coisa assim, mas eu vou falar de um trânsito, dessa possibilidade de eu estar num lugar e depois eu me deslocar para chegar num outro lugar. Então, eu acho que o processo de arte ele faz isso. Às vezes, a pessoa se vê com uma folha em branco para escrever uma poesia e ela está com uma angústia muito grande. Conforme ela vai escrevendo, ela sai de um lugar, a partir das palavras, e consegue chegar em outro lugar. Que o lugar, às vezes, o resultado vai ser a poesia. Mas não é só a poesia o resultado. O resultado é a poesia, mas também uma elaboração dessa angústia.
Essa angústia já vai estar diferente depois da poesia, depois do ponto final da poesia. De repente vai ter até passado, né? Isso. É possível isso? Isso. As pessoas se movimentam quando elas fazem arte. Eu acho que isso é o mais importante. Dela ter coragem. Eu acho que talvez anteriormente, assim, tenha coragem de experimentar. Porque às vezes a pessoa enfrentar uma tela em branco, assim, dá aquela angústia de o que eu vou fazer agora? Ou uma folha em branco. Mas de começar a se dar essa oportunidade de experimentar a fazer arte e, a partir daí, também colher os frutos desse resultado. Né? Sentir como é que ficou depois da poesia pronta. Certo. Sueli, quem pode, quem precisa, não sei se essa seria quem pode, né? Qualquer um pode, mas assim, para quem é mais indicado esse tipo de terapia, através da arte-terapia? Para qualquer pessoa ou não? Queria que pontuasse, eu sei que qualquer um pode fazer. Mas... Então, eu falei, eu vou ser suspeita porque eu sempre insisto que terapia todo mundo deveria fazer, independentemente de idade, de dificuldades, mas é se conhecer, é se resolver. Sim. A arte-terapia, eu acho que a grande força dela é ser mais focada em dar essa permissão de expressão através da arte, porque às vezes, vamos supor, tem gente que não tem tanta dificuldade de expressão, ela fala bem também, tudo, não é por causa disso que ela não pode colocar esse lado artístico para fora. Então, além da forma de expressão, tem a história do o sentimento de se incluir, tá? De se ver produzindo. Muita gente, como ela falou, a pessoa pega a tela em branco e fica paralisada. Por quê? Porque ela acredita que ela tem que fazer uma coisa certa. E qual é o certo na arte? Não existe certo. Então, é o se permitir expressar. Quando você pega um desenho de uma criança, você falou agora há pouco, quando é seu filho, uma criança pequena, não precisa necessariamente ser seu filho, você sempre fala que lindo. Tá lindo mesmo. Às vezes é um monte de risco que você não entende nada o que é, tá? E a gente fala que tá lindo. Sabe? Porque o bonito é a criança estar se expressando da maneira que você está vendo, que é o que ela sabe se expressar. Muitas vezes ainda nem sabe segurar direito no lápis, mas vai lá e faz alguma coisa e você elogia, tá? De uma outra pessoa, você vai ser um pouco mais exigente. Só que aí a gente volta. O que é importante? É você com você. É você observar a sua arte. Você faz uma coisa e você fala, ai, não gostei do que eu fiz. Por que não gostou? Quando você está sendo exigente de você, sabe? Então, é assim, se incluir como ser humano, que tem defeitos, que tem qualidades, se aceitar, né? Então, a arte vem além da forma de expressão, mas como uma maneira de você ativar a sua criatividade, lidar com o amor, a relação, como elas falaram, né? Do fazer o trabalho em grupo. Isso promove um monte de coisa e, assim, cada uma dessas coisinhas que a gente acabou falando mexe na ativação dos neurotransmissores, que ativa a felicidade e a imunidade. Por isso, a cura de muita coisa. A cura de uma depressão, às vezes a cura de um problema físico mesmo, de uma doença. A pessoa para de dar atenção para a doença, né? Porque ela fica pensando lá, ela fica motivando a doença, né? Alimentando. Sim. Quando ela foca numa arte, tem a coisa da beleza, da criatividade, do reconhecimento. Essa imunidade, Sueli, que você falou, seria o quê? Tá pronto para enfrentar a próxima sem cair no mesmo... Não, o de se curar mesmo. De se curar. O de se curar. Tem gente que, tipo, sei lá, vive gripado, tem uma imunidade baixa. Se a pessoa tem imunidade baixa, ela está faltando nela ativar os neurotransmissores. Qualquer coisinha ela fica gripada. Qualquer coisinha ela pega uma virose com muita frequência. A imunidade está baixa. Quando você atira os neurotransmissores, né? Que nem a adrenalina é um dos neurotransmissores, tá? Existe a fome natural do ser humano de incidente, de causar adrenalina e tal. Quando a pessoa sabe disso, ela provoca isso, ela pratica esporte radical, ou ela vai num parque, ou ela assiste um filme, sei lá, de terror, de suspense. Cada um descobre aquilo que vai ativar a adrenalina, mas ela se permite ativar essa adrenalina, tá? Isso gera esse neurotransmissor que ajuda na felicidade, na imunidade. Olha isso, mexe com todo, né? Com tudo. Vocês já tiveram a experiência de alguém que, por exemplo, passou por esse processo lá e conseguiu achar a cura?
Olha, a palavra cura é uma palavra muito densa, porque, na verdade, a vida é muito dinâmica. Às vezes a gente se cura de algo e já inventa outra doença no momento seguinte. Mas, por exemplo, ela chegou lá por um motivo específico. Agora, que as pessoas melhoram, elas melhoram muito. E esse relato a gente tem no cotidiano. Lá no Centro de Convivência Casa dos Sonhos, onde eu trabalho, é um espaço aberto para quem quiser participar. E o que a gente sempre fala é assim, experimente. Experimente, venha e se dê o direito, porque as pessoas vêm com muitas reservas às vezes. Será que mesmo eu vou conseguir dançar? Será que mesmo eu vou conseguir fazer isso? Então, assim, se dê o direito de experimentar. Isso é uma conquista que a gente tem que fazer, ainda mais nós mulheres. Se dá o direito de experimentar. E aí, quando elas começam a fazer arte, elas começam a experimentar e se ver fazendo isso, tem um encantamento com a vida. Esse encantamento com a vida é muito mágico, isso a gente escuta muito. Muitas dores passam com o encantamento da vida, né? Muitas dores, como a Sueli disse, muitas dores do corpo também passam dores físicas, com o encantamento com a vida. É isso que a gente quer. Olha que interessante. Eu adorei, Agal, ter usado agora a palavra encantamento, porque eu acho que é perfeita para isso. É a primeira coisa que a pessoa perde quando entra num buraco, ou na depressão, ou na tristeza, ou na falta de esperança, perde o encantamento. Sem encantamento, né, não tem... Não mexe o doce ali, não tem sabor. Não, e uma dica legal é assim, né? Essas coisas ajudam a melhorar. Então, vale falar o que ajuda a piorar? Pessoa que só reclama na vida. Aí, pronto, vamos ouvir isso, né? bem ouvido. Ó, você que só reclama aí, abençoado, pelo amor de Deus, tudo reclama abençoada. E tudo é culpa do outro. Baixa muito esses neurotransmissores, tá? E aí a dificuldade. Então, imagina quando ela fala, né? A pessoa que não vai até o espaço. Então, existe um espaço que é aberto para qualquer pessoa ir, tá? Uma pessoa que só reclama da vida e só coloca a culpa em tudo, ela nem vai lá. Então, ela perde a oportunidade. É capaz dela ainda falar, não funciona não comigo, não. Mas não... Você é feito de carne e osso, tem todos os transmissores, os neurotransmissores aí, igual a gente. Sim. Funciona assim, né? Como que é aliado a arte e a terapia? Porque aí a arte-terapia precisa ter o acompanhamento psicológico? Ou a pessoa pode, então eu vou me inscrever numa dança de salão que tem aqui na minha cidade, que a pessoa está lá no Nordeste agora nos vendo. Precisa ter essas duas pernas, como que funciona? O trabalho com a arte, ele pode se dar em qualquer espaço de arte, em qualquer lugar. Ele tem efeitos terapêuticos, né? Quando às vezes a gente fala arte-terapia, a gente está já circunscrevendo, já dizendo de uma forma de fazer terapia utilizando arte. Então, acho que são dois caminhos diferentes. A arte, que nem no centro de convivência, a gente oferta a arte para quem quiser participar, assim como tem outros espaços. Quando a gente chama de arte-terapia, é quando tem um psicólogo ou um outro profissional que é formado em arte-terapia. Exatamente. E aí ele vai fazer uma terapia se utilizando de arte. Exatamente. Né? Agora, que a arte tem efeitos terapêuticos, importantes efeitos terapêuticos, eu acho bárbaro. Eu acho que todo mundo, do sul ao norte do país, acho que tem que escutar isso e de se colocar com coragem para experimentar. Mas aí a arte e terapia precisa ter as duas pernas, o acompanhamento psicológico e só da arte. Como ela falou, né? A arte funcionando como terapia, independentemente de um terapeuta. Ou seja, você pode se matricular sim aí na escola de dança da sua cidade, você do seu aciona lidando com qualquer tipo de arte, desenvolvendo, tá? Quando você vai para fazer uma terapia através da arte, esse terapeuta vai apresentar oportunidades e ferramentas para você praticar essa arte, onde ele vai dar um suporte, ele vai fazer a leitura psicológica daquilo, vai te ajudar a enxergar aquilo, tá? Uma vez eu tive um paciente, era uma criança que tinha perdido o pai, e desde que perdeu o pai, ela parou de falar. Já tinha uns 6 anos de idade. E ficou sem falar, veio para a terapia. Ia, brincava, tudo, mas não falava. Até o dia que ele escolheu pegar um papel, tá? E ele desenhou um leão, né? Simbolicamente, o leão representa o pai, né? Quando ele desenhou o leão estava assim sozinho e não tinha nada tal em volta. Eu falei, aonde o leão tá? E ele só fez um movimento assim de nada, né?
Eu falei assim, é assim que você está imaginando o seu pai, perdido, que você não sabe onde ele está? Ele começou a falar. Olha isso. Sabe? Ele não conseguia expressar, porque o sentimento dele era assim, onde está meu pai? O que é morte? Né? Então, meu pai está perdido no céu, no espaço, sei lá onde, e que ele não podia fazer nada de acessar. Ninguém chegou para ele, sentou naquele momento e explicou como é a morte, mas, o que acontece. Precisou ele expressar e trazer lá o leão numa folha em branco, que não tinha chão, não tinha nada, tal. A hora que eu consegui fazer essa leitura e devolver, foi como uma coisa assim... Eu consegui pôr para fora aquilo. Né? Sim. A criança, exatamente. Você imagina quanto tempo... E aí, que ficou olha como meses. É importante, quanto tempo ela ficou ali pensando, né? Onde meu pai está, o que está acontecendo? Então, em forma de terapia, vai ter esse suporte psicológico, então é uma terapia onde vai trabalhar, vai se conversar a respeito das dificuldades. Isso. E a arte facilita na expressão e traz tudo isso. Tá? Agora, praticar a arte como terapia, independentemente de um psicólogo, é benéfico para qualquer pessoa. Então, para você que nos acompanha, né, que faz artesanato, que quer fazer, abençoado, e ainda não fez, com medo, como é que a gente estava falando, que pega a folha em branco, né? E fica olhando e fala, ai, mas se eu fazer errado. Se fizer errado, você desmancha e faz de novo. Né? Vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Mas o que é errado na arte, não foi? Exatamente, não existe errado. Exatamente. Gente, é assim, um incentivo, né? Muito bom a gente conversar sobre isso, porque nós queremos que isso aqui entre no seu coração aí, né? Que vocês vivam. Quem mora perto... Qual que é o endereço lá do centro? Hoje o Cândido ele tem várias unidades, né, no município de Campinas. É no município de Campinas no as município, unidades. Então, para quem mora em Campinas ou na Redondeza, pode visitar, gente, pode fazer. A Casa das Oficinas, onde tem a produção de artesanato, com foco na geração de renda, fica no Campos Elíseos, na Rua Domício Pacheco e Silva, 760. Tá, então aí se você... Olha lá, tá lá o Instagram da Angélica, Casa das Oficinas. Quem quiser entrar em contato com a Angélica para poder tirar dúvidas, saber como é que participa. Campinas não vai ter problema de locomoção, né? Tem transporte para tudo quanto é lado. Nós temos ali mais umas fotos. Eu queria colocar, Marina, as fotos da arte que a gente tem lá, das pessoas, né, que participam lá dessa arte-terapia. Olha lá, ó. Olha que legal. Ali é aquele trabalho de mosaico, olha, fazendo. Ali tem mosaico em vidro e em cerâmica também. Olha que bonito. Essas peças já foram desenvolvidas nas oficinas que ficam na sede, no prédio histórico do Cândido, em Souzas. Viu só, gente? Tem mais uma foto, vamos ver? Ó, lá. É lá o mundo. Como é que é o mundo que gira? É o giramundo. O giramundo. Uma das faces do giramundo se parece com a flor de mandacaru. E a flor de mandacaru é símbolo, né, de resistência, de esperança, força, porque ela resiste, né, ao solo quente do Nordeste. E na madrugada a flor se abre, então a esperança, né, ainda. Ai, gente, então, eu gostei dessa arte aqui do giramundo. Quero girar o mundo todinho. É uma peça 100% artesanal, todas as pétalas costuradas à mão. E geralmente as avós, bisavós que faziam essas peças. Mas por que fica durinho assim? Porque tem papelão dentro. É papelão revestido com tecido. Tá. No caso do artesanato vinculado à geração de renda, existe uma preocupação com o produto final, porque ele precisa ter um bom acabamento, precisa ter qualidade, né? Etiqueta, tem que ter minimamente um padrão, né, para ser comercializado. Exatamente. E aí, quando as pessoas chegam para fazer esse produto, chegam tremendo, né, de medo. Eu vou dar conta? Será que eu sei fazer? Mas aí o trabalho, como se dá em grupo, a gente trabalha a habilidade de cada um vai fazer a parte que ele tem competência, que ele se sente à vontade, onde ele tem mais habilidade. Então, às vezes, uma peça passa pela mão de 15, 20 pessoas, porque cada um vai fazer uma etapa onde se sente mais à vontade. Olha que legal, e o resultado é fantástico, né? Porque quando eles veem a peça pronta e depois é comercializado e o cliente ele paga por aquele produto porque ele gostou ou porque ele quer presentear, gera uma autoestima muito legal. Senhora, O retorno é muito, muito importante. Legal. O Gal, fala para quem está em casa e fazer a inscrição na arte. Olha, a gente tem um site do Cândido
que é o candidoferreira.org.br, que eu acho que é interessante porque tem todas as unidades, Olha. todos os centros de convivência estão lá, em Campinas. Então, ache mais próximo da sua casa e vá e experimente. Quem não está perto aqui, que está longe, em Isso. outros estados, nos acompanhando? Isso. E quem está longe também se deu direito de fazer. E eu queria falar só um pouquinho sobre solidariedade. Por favor. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas elas estão reclamando muito da vida porque elas estão, às vezes, com depressão, às vezes, elas estão com problemas muito graves. Então, da gente emprestar desejo, pegar na mão da pessoa, falar assim, vamos lá experimentar, vamos se inscrever juntas na aula de dança. Vamos emprestar desejo. Vamos Eu adorei emprestar essa expressão, desejo. vou adotar. Que a gente precisa de ter o olhar para o outro, que às vezes o outro não chega porque não consegue chegar. Então, que a gente precisa emprestar desejo. Emprestar desejo, gente. Para quem você precisa emprestar um desejo hoje aí? Então, leva lá para fazer a inscrição dela, né? Sueli, para quem precisa fazer mesmo essa arte-terapia, buscar esse... Então, eu acho assim, as pessoas que estão distantes, tal, pesquisar, a internet está aí, é fácil. Junta um grupo de amigas para inventar coisas. Ai, vamos começar a pintar gente. tela, vamos começar a pintar Você guardanapo. tá vendo? Numa conversa sai tanta coisa sabe? boa. Vamos dançar, né? Procurar. Outro dia eu fui num aniversário de uma amiga minha e foi muito legal. Ela quis fazer um aniversário diferente. Ela contratou um professor de dança. Ela arrastou todos os sofás na casa dela, ela abriu a sala, ele Ai, deu uma mas- aulinha de samba pra gente. Olha que legal. Sabe? Ficou todo mundo... E assim, ele deixou todo mundo muito à vontade, tinha gente de todas as idades, né? Ele ensinando os passos e não exigindo perfeição de ninguém. Sabe? Era uma festa. O quanto foi gostoso, o quanto colocou todo mundo no mesmo nível, né? Quase ninguém ali sabia dançar samba, tal, então ele ensinou todo mundo junto. Então, promover momentos assim que são tão simples que a gente consegue fazer com tanta facilidade. É verdade. Né? Se dar esse tempo. Quando ela falou da flor, né, desse artesanato, Gira mundo. existe uma memória energética onde a gente traz coisas. Então, assim, você não precisa saber da história da flor para se encantar com o giramundo. Tá? Olha Porque só, alguém verdade. soube e você energeticamente já sabia disso, você não tinha consciência. E a arte traz muito isso. Aí eu já olhei aqui, já fui perguntando, não fiquei com ele sem saber, aí depois fui perguntando. Então, aí você já quando encanta. você lida com os materiais e artesanato, quando você está dançando com o pé no chão, você está em contato com a coisa do natural, da natureza, e existe uma memória natural que leva a gente para o saudável. É não impedir. É se permitir. Olha que legal, gente. Então, cria alguma coisa, pelo amor de Deus, abençoada, faz isso. Ah, mas eu não gosto de arte, eu não gosto de nada, eu só gosto de ler. Faz um clube do livro, junta todo mundo, cada um vai lendo um livro, depois junta para partilhar, é muito legal isso. Faz um clube do chá. Eu não sei, faça alguma coisa, porque vai ser bom para você. E a gente quer que você fique bem, por isso que a gente traz esse povo bonito aqui para falar com a gente. Deixa eu dar um beijo, né, em cada um. Muito obrigada, Sueli. Imagina, obrigada. Sempre um prazer estar aqui. Prazer nosso Obrigada. receber você aqui. Angélica, Prazer. um beijo, Muito viu? Obrigada, igual prazer. Receber, viu? Muito obrigada, parabéns, né, pelo trabalho que vocês fazem, né, lá nesse centro, que é lindo, né? E, por favor, vocês aí em casa, toma jeito, hein? E vamos fazer arte, vamos fazer sim, porque a gente merece, tá?